Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Em setembro, aqui em Botucatu é realizada a Semana do Idoso. E aproveitando a data, a Transparência Pública de hoje vai mostrar um pouco o trabalho, como funciona o asilo, o lar Padre Euclides. Quem vai falar sobre isso com a gente é o João Aguiar, ele é o tesoureiro aqui do asilo. Muito obrigada por receber a gente. Obrigado pela presença de vocês, dar essa oportunidade para a gente interagir com os telespectadores, que a gente passar um pouquinho as informações do nosso querido asilo. Eu acho que o Asilo Padre Euclides é uma das entidades assistenciais mais antigas da cidade, são mais de 100 anos em Botucatu. Então, eu sei que é bastante tempo, mas se você pudesse contar um pouquinho dessa história do asilo, como que ele chegou até aqui? Então, o asilo ele já tem 102 anos em Botucatu. Primeiramente, quer dizer, asilo, para determinadas pessoas, eles consideram que seja um nome pejorativo, né? Porque asilo dá a entender que as pessoas mais humildes estão aqui, entendeu? Então, a gente sempre procura também mudar um pouco, né? A nossa razão social é Casa Pia São Vicente de Paulo, lar Padre Euclides. Mas a comunidade botucatuense, ao longo dos anos, 100 anos, então ficou Asilo Padre Euclides, então por isso que tem essa denominação. Mas, ao longo desses anos todos, né, quer dizer, já sempre fomos ajudando as pessoas carentes. Primeiro foi atendimento para as pessoas carentes que não tinham com quem família para ficar, ou então a família também não tinha condições de cuidar como cuida hoje. Então, por isso que nós estamos aqui há mais de 100 anos atendendo essas pessoas. E hoje, quantos são os idosos internos? Hoje nós temos por volta de 66 idosos. Desses 66, é mais ou menos a proporção da metade de mulheres, do sexo masculino, e metade do sexo feminino. Desse total, nós temos por volta de 35 que são acamados ou cadeirantes. Praticamente mais da metade. Mais da metade, né? Então, com isso, o que acontece? Requer um tratamento um pouquinho diferenciado, né? Que é a gente dá banho em todos eles, mesmo que não são cadeirantes ou acamados, a gente dá o banho todo dia, cada um deles, né? E ao mesmo tempo, para eles que são os que não são acamados, a gente dá o banho, e eles também, a gente leva, os acamados cadeirantes, a gente também leva a refeição para eles. Então leva o café da manhã, leva o almoço, o café da tarde, o jantar e assim por diante. Então, isso aí é o que a gente faz, é o nosso trabalho, né? Que a gente abriga eles e dá esse atendimento para eles. E como eles chegam até aqui? O que acontece para esses idosos precisarem do asilo nessa fase final da vida, vamos dizer, né? Então, ao longo dos anos, o que acontece? Eles também ou não tinham famílias, né? Ou então as famílias também trabalhavam, como é hoje, trabalham, então não tem condições de suportar esse trabalho em casa com eles, mesmo porque também requer esses cuidados especiais, como o banho, no banho troca a fralda, né? Quer dizer, durante o dia também, às vezes faz necessidade, troca-se a fralda também, entendeu? Então, aqui a gente procura fazer o trabalho da família, né? O trabalho da família, por quê? Porque a família é que teria a incumbência, a gente não fala obrigação, né? Mas a incumbência de cuidar dos familiares. Mas como nem sempre é possível, então nós aqui estamos à disposição desses dos nossos irmãos idosos, né? Quer dizer, que a gente tem um diferencial da casa de repouso, por exemplo, né? O nosso objetivo, como é uma instituição da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Que essa da Sociedade São Vicente de Paulo são administrados pelos vicentinos. Então, os vicentinos, né? Que essa propriedade que nós temos aqui já foi doada pelo Padre Euclides ao longo do tempo, né? Ao longo desses 102 anos. Ele fez uma doação dessa área do asilo, né, para a sociedade abrigar esses idosos. Então, graças a Deus, até hoje, ao passar do tempo,
eles estão aqui, nós estamos aqui, a cada tempo tem uma diretoria, né? Nesses anos todos já passaram tantos diretores, todos compenetrados, querendo ajudar os menos assistidos, né? Então a gente procura então fazer esse trabalho com eles. Uhum. E existem vagas, assim, não sei se esse seria o termo, para outros idosos? Como é essa capacidade do asilo de atender as pessoas que precisam? Então, a capacidade nossa, até pouco tempo, a gente tinha um limite de 60 idosos. Aí, a gente vendo a necessidade que as pessoas estavam procurando, então nós aumentamos, assim, um número que hoje corresponderia a 10%, né? Mas foi por um acaso, né? Então, tem mais uma vaga? Tem mais uma vaga? Tem, e chegamos a 66, que então esse, de uma certa forma, é o nosso limite, né? Então, quando falta algum idoso que falece, então a gente procura suprir essa outra, abre-se uma vaga para as pessoas também que estão necessitando desse apoio familiar, né? Familiar, eu digo familiar, porque a partir da hora que nós abrigamos esse idoso, né, é como se fosse da nossa família, né? E a gente também procura passar para os funcionários, né, os nossos funcionários, que eles têm que tratar como se estivesse cuidando do familiar dele, do seu pai, da sua mãe, na própria casa deles. Então isso para nós é uma condição que a gente não abre mão, né? Quer dizer, e eles todos, os funcionários nossos, sabem dessa desejo nosso de dar o melhor para os nossos idosos, né? Que nem nós, ao mesmo tempo, né? Primeiro a pessoa fala, tem vaga? Tem. Então a gente não pergunta se ele ganha, quanto que ele ganha, para abrigar, né? Então, por exemplo, né, que agora recentemente, né, para ficar claro, né, então a pessoa falou, olha, que estava morando na Vila Dignidade, né, na Coab 1, ele já tinha até morado aqui no asilo, e aí agora ele estava morando lá e estava sem condições de ficar sozinho lá. Então nós abrigamos ele, né, e aí o que aconteceu? Aí quando veio, ele falou, eu recebo um salário mínimo, posso deixar para vocês o salário mínimo. Só que, na verdade, não é o salário, porque ele tinha comprometido já 30% do salário mínimo. Uhum. Então, o que acontece? Então, nós, em vez de receber os 937, a gente passou a receber só 70% do salário mínimo. Uhum. Mas nem por isso a gente falou assim, não vamos abrigar em função de que estamos recebendo pouco. Então, o nosso objetivo não é o problema do pouco ou muito, né? Quer dizer, da mesma forma, né, que ele, o que acontece? Aí chegou, eu também fumo um maço de cigarro por dia. Então, a gente vai lá, compra um maço de cigarro por dia e que vai aumentando esse custo para nós, né? Então, vamos falar, é R$5, é R$150 por mês que a gente gasta mais. Então, na verdade, a gente recebe dele R$500. Uhum. Quando, na verdade, esse custo nosso é por volta de R$2.000 por mês por idoso. Por mês por idoso. Uhum. Quer dizer, então isso aí faz uma diferença grande, mas nem por isso a gente deixa de abrigar. Então está aqui, tudo bem, e a gente ao mesmo tempo vamos fazendo eventos para a gente suprir essa diferença aí, né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo que o que a gente recebe desses 60 idosos, né, que seriam uns a gente, como já estão há muito tempo aqui, né? Então a gente recebe o 100% ou que também não tem família mais, e aquele que também tem um discernimento, que ele também às vezes tem condições até de sair uma visita na Rua Amando, tem esse discernimento para fazer alguma coisa, alguma comprinha para eles, né? Então ele sai, então a gente recebe também só os 70%, que é por volta de R$655. E, ao mesmo tempo, né, quer dizer, então, desse total que a gente recebe deles, dá por volta de 50 a 55 mil. Tá, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, a gente ia deixar mais para frente, mas vamos que a gente entrou. Então, além desse dinheiro que vem dos próprios idosos que moram aqui, o asilo também recebe um repasse mensal da prefeitura, mas acredito que não seja o suficiente para arcar com todas as despesas. Então você já começou a explicar, na verdade, de onde vem a verba, mas então como funciona o custeio da entidade
é suficiente, não é? Como funcionam as doações até? Então, na verdade, o nosso custo mensal, né, considerando os nossos funcionários, né, que para atender esses idosos nós temos no total 40 funcionários. Né? Desses 40 funcionários nós temos médico, fisioterapeuta, assistente social, as pessoas, cozinheiro, atendente de enfermagem e assim por diante. Né? Então, essa nossa folha de pagamento hoje está por volta de R$70 mil. Tá? E depois tem as outras despesas, luz, água, telefone, medicamento, né, que a gente também compra. Então dá por volta de R$1.330 mil no ano, né? Que aí a gente então teria, vamos falar, 55 que a gente recebe dos idosos. Da prefeitura nós recebemos 9 mil e mais 5 mil, 14 mil, entre um convênio da saúde e da assistência social. Recebemos do governo federal mais 4.500 e governo estadual mais 4.500. Então dá por volta de R$24 mil. Né? E ao mesmo tempo, a gente também, graças a Deus, nós temos uma propriedade em função até do tempo, né? Que quando as pessoas, o padre doou isso aqui, também doaram outros imóveis para o asilo, e a gente então recebe por volta de R$20 mil de aluguel. Então a gente somando tudo, 55 com 25 da prefeitura, dos governos federal e estadual, né, 25, 60, 80, mais 20, 100 mil, né, e mais doações, que a gente também procura, as pessoas doam os mais variados valores, né, que a gente sempre está precisando de doação, para completar então esse valor de R$130 mil. Né, quer dizer, então esses R$130 mil também a gente sempre vai fazendo eventos. Recentemente nós fizemos um jantar italiano que resultou em R$15 mil. Faz 15 dias nós fizemos uma cavalgada que resultou em R$10 mil. Então tudo isso vai se agregando aos valores que a gente recebe da prefeitura, dos idosos, né, para fazer frente para as nossas despesas. E essas doações que você citou, existe também uma busca por voluntários ou doações que não precisam ser necessariamente em dinheiro, às vezes alimento? O que o asilo recebe? Então, na verdade, a doação em alimentos, a todo instante, a gente está recebendo uma cesta, o leite, né? Aí também, nós recebemos também as pessoas que têm algum compromisso, têm um problema com a justiça, né? Então, o juiz às vezes dá uma pena para essas pessoas, deles darem uma cesta básica, um valor 500, 600, mas depende do grau de dificuldade que o juiz está observando, e a pessoa vem e faz uma doação, então atendendo o pedido da justiça. Então, essas são formas, né, de a gente também receber uma doação, né? E ao mesmo tempo, né, quer dizer, a alimentação, graças a Deus, em função de toda essa situação de doações diárias que a gente recebe, né? Então a gente não compra alimento, arroz, feijão, leite, né? A gente compra uma carne, né, que a gente também compra, né, compra um peixe, uma comida diferente, uma mistura diferente, então a gente compra, entendeu? Mas o básico, a gente sempre está recebendo doação. Tanto é que, para você ter uma ideia, a gente gasta por dia 30 litros de leite. Né? 30 litros de leite, né, que se fosse comprar, isso seria bastante dinheiro. Então, graças a Deus, há 5 anos que eu estou aqui, uma única vez que a gente comprou durante 10 dias apenas o leite, que a gente não tinha recebido doações, que pagamos, compramos e depois ao mesmo tempo já fomos fazendo uma campanha aqui, outra campanha lá, e acabou dando certo e a gente nunca comprou mais, entendeu? Quer dizer, então, hoje, graças a Deus, nós recebemos essas doações, né? E isso ajuda bastante. E doações em dinheiro também, nós temos também 2 tipos de doação, né? Que a pessoa vem aqui e fala, eu quero fazer doação, né? Os valores mais variados que ele se propõe a fazer essa doação, né? Então a gente tem um cobrador, uma pessoa que se encarrega de receber essa doação na casa deles. E a outra doação é que a gente também pode fazer um boleto para as pessoas, né? Fazer um boleto, a gente faz um boleto, manda para a pessoa não precisa sair de casa, hoje está tudo
tem uma facilidade bastante grande de fazer um pagamento no banco, de fazer a sua doação, né? Então esse é outro sistema que também tem ajudado a gente, entendeu? Então é muito bom esse tipo de coisa e queria então aproveitar a oportunidade, né, de quem nos estiver assistindo pela TV, câmera, né, que também quiserem contribuir, né, de uma forma ou de outra, nós estamos abertos, né, para fazer esse recebimento dessa doação. Pelo telefone poderão ligar para nós, pelo telefone 3882-2005, que a gente ou faz um recibinho para a pessoa ir receber na sua casa, ou então um boleto bancário que a gente envia e a pessoa então faz esse pagamento. Certo. E agora sobre os voluntários, então a gente vai deixar o telefone para as doações, para quem quiser entrar em contato. E agora em relação a voluntariado, às vezes dedicar um tempo aos internos já faz diferença, vir aqui conversar, vocês também são abertos a esse tipo de prática? Então, isso aí é a coisa mais importante que a gente considera, né? Mas importante por quê? O importante é que venham para visitar os nossos idosos. Porque a presença de uma pessoa diferente faz uma diferença enorme, né? Mesmo os amigos dele, que conhecem, nós temos várias pessoas aqui, né, que vêm aqui e falam, puxa, a vida do fulano está no asilo. Tá, mas podem ter certeza que estando aqui, eles estão bem cuidados, né? Não é porque está no asilo que a gente menospreza, que eu falei no início da conversa, né? Quer dizer, então, eles estão bem cuidados, né? Então, isso que é importante para ele. Agora, a visita é importante, você fala, puxa vida, meu amigo, tá, vou bater um papo com ele. E, graças a Deus, nós temos uma receptividade muito grande nesse aspecto. As pessoas vêm visitar. Mesmo que não sejam pessoas que tenham conhecimento direto com as pessoas, mas o tempo inteiro tem gente, né? Que nem a semana passada, tem o pessoal da Crisma da Catedral, tinha 100 jovens, né? No outro dia vem o pessoal da Unifac, no outro dia vem de tudo quanto é escola. Escola do município, vem tanto escolas particulares como do município, como educação infantil também, as crianças pequenas vêm ver também. Quer dizer, não é o fato da criança pequena vir, mas só o fato da criança pequena vir, a criança provavelmente não vai lembrar que esteve aqui, ou vai lembrar. Mas o mais importante é o idoso que recebe aquelas crianças com 4, 5, 6 anos, que satisfaz muito eles. Eles ficam muito felizes em função dessa visita, né? Porque está vendo vida, e para eles o importante é vida, a todo instante. Tanto a vida da criança, como a vida do jovem, do adolescente, como a pessoa mais madura, os outros que são amigos deles. Então, isso se traduz, né, no engrandecimento deles, né? Mesmo porque nós temos exemplo aqui também de pessoas, que nem hoje a Lazinha, ela tem 94 anos. Faz 54 anos que ela mora aqui. Tanto é que você pergunta para ela a idade, ela fala, eu tenho 3 anos, tenho 5 anos. Ela não tem noção do tempo, né? Mas a gente fala que ela é uma formiguinha, né? Ela vê um outro idoso que ela acha que está com frio, mesmo que está com agasalho, com a blusa, ela vai buscar uma outra agasalho para dar para o outro idoso, entendeu? Então ela se preocupa de uma certa forma, do jeitinho dela, com a simplicidade dela, ela se preocupa em dar uma atenção especial para o amigo dela, ou a pessoa que mora com ela, por exemplo, entendeu? Então, traduzindo, as pessoas que vêm aqui, é uma beleza, entendeu? O qual a gente agradece a essas pessoas que vêm espontaneamente. Não precisa se chamar, a gente não chama ninguém para vir, as pessoas vêm espontaneamente. Uhum. E já que você falou também, eu até vi na imprensa que alguns idosos estão aqui no asilo há mais de 30, 40 anos, você chegou a falar 54 anos, então até mais, né? No fim, esses voluntários ou até essas pessoas que trabalham aqui, o que eles presenciam no dia a dia? Como que, no fim, é a vida aqui no dia a dia do asilo? Como é a convivência entre os idosos, os momentos de lazer, os cuidados que precisa, ou às vezes algum momento triste também que acontece? Sim. Esses detalhes da rotina. Então, aí nós temos também
uma TO também que faz um trabalho... TO seria a terapeuta ocupacional, né? Que também faz um trabalho de atenção para eles. Ela vem 3 vezes por semana, no período da tarde, né? E também no período da manhã vem um dia. E aí o que acontece? Ela faz um jogo de bingo com eles, né? Mesmo não sabendo marcar, ela fala, você marcou aqui e tal, aquela espontaneidade que eles também participam. Eles gostam de estar em convívio com outras pessoas, né? Quer dizer, nem todos, né? Tem alguns que não querem saber desse convívio, assim, Às vezes até o quadro de saúde fica mais difícil. Mesmo que seja o quadro de saúde, ou também, a cabecinha dele também não é tão boa, né? Então, é uma situação que a gente também respeita, né? Então, aqueles que podem vir, então vêm, jogam dominó, né? Participa, né? Vamos fazer uma pintura hoje aqui, então faz uma pintura, ela guarda, leva na casa deles a pintura depois de terminado, né? Quer dizer, e eles, então essa pintura, por exemplo, faz um quadrinho, coloca no quarto deles, entendeu? Quer dizer, então isso aí, quer dizer, então a gente procura dar vida para eles. Essa vida que realmente, né, a gente precisa, né, como idoso, né, de receber assim um pouco de alegria, de doação das pessoas. E a estrutura em si do prédio, onde eles moram, como que funciona essa organização das casas? Então, nós temos 20 casas, né? Dessas 20 casas, elas formam um semicírculo aqui no asilo, né? Então, dessas casas, tem casas maiores, a maioria das casas são grandes, são 4 quartos, então tem de 6 a 8 idosos. Então eles estão sempre com companhia, vamos dizer. Está sempre com companhia, né? Então, eles ficam durante o dia, os cadeirantes acamados, por exemplo, os que estão acamados a gente quase não tira, né? Que a gente tem a pessoa que é paraplégico, né? Quer dizer, então esse aí também ele sai, ele tem uma cadeira que ele mesmo controla a cadeira, ele anda aqui no entorno do asilo, né? Os outros também ficam só na cama porque não tem condições. Os outros cadeirantes, todo dia a gente tira eles, toma o sol deles de manhã, entendeu? Depois, no período da tarde, a gente desce para uma sala de recreação que nós temos e a todo instante eles estão vendo os funcionários, né, que passam por ali, a diretoria que passa por ali, vê eles e eles ficam, né? Então, está percebendo que tem vida. E um deles lá sempre vai reclamar, eu quero ir embora, por que eu estou fazendo aqui? Você me leva embora para minha casa? Tá bom, daqui a pouco a gente leva você, né? E a gente vai fazendo esse meio de campo, vamos dizer assim, e eles no outro dia falam a mesma coisa, mas a vontade deles, né? Quer dizer, fala, mas você não tem mais casa, né? Mas não, mas eu tenho sim e tal, então tá bom, mas eu vou levar você amanhã. Pronto, e assim a vida continua. E eles ficam felizes também, né, dessa conversa, dessa atenção, né, que a gente também procura dar. E falando de uma maneira mais geral, você que vivencia essa questão da terceira idade tão intensamente no dia a dia, né? O número de idosos já aumentou muito e a tendência é que continue aumentando. Então como você vê o preparo da sociedade para lidar com esse problema, na verdade, é essa situação com essas pessoas que estão adentrando uma idade cada vez mais avançada e muitas vezes sem um amparo econômico, afetivo, da família. Como que você vê a sociedade se preparando para isso, né? Olha, isso aí é uma situação complicada, né? Porque nem sempre a gente, ou casa de repouso, consegue atender a todos, né? Então, por isso que às vezes a gente conversa com a família está com um problema, né? Que eu preciso trabalhar, minha mulher precisa trabalhar, né? E no fim acaba se sujeitando, né, a colocar numa casa de repouso ou mesmo no asilo, né? Quer dizer, então isso aí cada vez mais vai ser mais necessário, né? É que nem as pessoas falam, por que você não aumenta, faz mais outras casas que nós temos área, né, para fazer esse tipo de coisa? Quer dizer, só que a partir da hora que se eu aumentar 10 idosos, que eu posso fazer 2 casas ou uma casa com 8 pessoas, aumentar 8 pessoas, eu vou ter que aumentar meu número de funcionários. E nem sempre o que eu vou receber deles é suficiente para bancar. Então eu vou precisar de mais
e aí não vou conseguir isso aí. Então, por isso que a gente limita esse valor de 66 idosos. Da mesma forma, a casa de repouso, né, que tem lá vaga para 10, 12, 15 pessoas. Né? E algumas têm mensalidade e tudo Com mais, certeza, né? todas têm, entendeu? Aí, nas outras casas, que as pessoas, graças a Deus, conseguem pagar, pagam um valor maior, melhor, né? Que também, com certeza, vão ser bem tratados da mesma forma, né? Quer dizer, é diferente do nosso, que eu falei para você. Primeiro, nós abrigamos, né? Que nem já aconteceu, a pessoa falou, ela veio e falou, vou colocar minha tia aqui, mas ela só recebe R$100. Eu falei, não tem problema, vamos. Não é o problema, porque ela estava 2 meses, 3 meses na Unesp, a própria Unesp, assistente social, falou, olha, Aguiar, tem que botar alguém, botar ela no asilo, porque não temos condições, a família não tem como tocar. Eu falei, traz aqui, independente do valor, entendeu? Aí trouxemos, aí fomos ver, ela recebe, passamos a receber pelo menos 70% do salário dela. Quer dizer, então não é... Então, o primeiro momento era R$100, pelo menos agora já é R$700, né? Quer dizer, então o nosso objetivo, na verdade, não é o financeiro. O nosso objetivo, em função da nossa sociedade, né, é atender o idoso, né, em primeiro lugar. Aí depois, como sempre, a gente vai correr atrás da manutenção, do dinheiro, das instalações e tudo mais. Então aí cada um vai fazendo sua parte, né? Então, para vocês, né, o público em geral tem uma ideia, né, quer dizer, vou falar só da nossa região, que a gente está subordinado como Vicentino, que vai de Botucatu até o Mato Grosso, Dourados, Nova Andradina. Nesse espaço de cidades, a sociedade tem 55 asilos iguais a esse. Que nós fazemos, em cada uma unidade dessas, fazemos o mesmo trabalho que a gente faz aqui. Bauru, Araçatuba, Avaré, enfim, em todas as cidades praticamente, para ter 55 idosos, 55 asilos, né? Quer dizer, isso ao longo dos anos todos, não é hoje que a gente já faz isso, né? Sim. E já se passaram, como eu falei para você também, muita gente da diretoria aqui que também fez muita coisa boa aqui. E para a gente encerrar, eu gostaria que você pudesse, se você puder, compartilhar algumas histórias das pessoas que estão morando hoje aqui, até como um incentivo para as pessoas virem conhecer o asilo, seja para fazer doação, para fazer uma visita, deixar o asilo à disposição, vamos dizer, para quem quiser conhecer, e algumas histórias para essas pessoas se incentivarem. Porque, na verdade, a hora que a gente está conversando com o idoso, né, que nem... Primeiro, um tem apelido, o outro tem um nome diferente, né? Então, por exemplo, o quarta-feira, né? Aí, quarta-feira, a gente brinca com ele, fala umas besteiras para ele, né? E ele racha o bico da risada, entendeu? Então, a gente procura fazer essas coisas, entendeu? Porque só de conversar com ele na brincadeira, né? Você está fumando demais, você está fumando de menos, né? Para de fumar, isso não faz bem para você, então, e outras coisas mais, né? Então, eles dão risada o tempo inteiro, entendeu? Então, esse que é um ambiente propício, né? Que nem estou falando da Lazinha, por exemplo, né? Eu tenho o costume de abraçar os idosos no café da manhã, às 8 horas. Então, a Lazinha, ela não tem noção do tempo, né? Então aí a Dirce, que mora junto com ela, falou, Aguiar, você não sabe, adivinha o que a Lazinha falou para mim essa noite? Ela falou, será que o meu marido vai vir amanhã aí? Ela falou, Lazinha? Ela nunca falou isso. Ela falou, quem que é seu marido? Eu não lembro o nome dele. Só o fato de abraçar de manhã, no café da manhã, né? Quer dizer, ela cria aquele vínculo assim de amizade, entendeu? Quer dizer, então é importante esse vínculo que a gente procura passar para eles assim de amizade, né? Então, e tem outros, né, também que fica só reclamando também, a gente procura contornar a situação com eles, entendeu? Tem aquele outro que não toma banho, a gente tem que forçar uma situação para ele tomar banho. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Você parece o Cascão, né? Ele fala, eu não sou Cascão, você é o Cascão porque você não toma banho. Então eu vou tomar banho.
né? Então são essas situações, né, que a todo instante cada um tem o seu jeito, né? Quer dizer, então isso que faz parte do nosso dia a dia, né? Muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez o convite para quem quiser. O asilo está de portas abertas para visitas, para doações, para voluntários. Fique à vontade para vir conhecer. Esse foi o Transparência Pública. Esse nosso programa é quinzenal na TV Câmara Botucatu, mas ele também fica indefinidamente no YouTube. Obrigada e até a próxima.